Seja muito bem-vindo, eu sou o presbítero Rafael Ferreira e você está no canal Eco da Escritura. E se você está aqui, é porque você quer crescer espiritualmente e precisa de ajuda para ler a Bíblia. Estou aqui para te ajudar e da mesma forma você está aí para me ajudar. Então curta, comente, compartilhe. Estamos no programa Evangelice, onde temos lido o Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que narra a vida de Jesus. Obviamente, estou falando de conhecimento riquíssimo e que não tem como a gente comentar tudo, todas as entrelinhas que existem, todos os ensinamentos que existem nesses livros. Então, comente o que você acha que Deus tocou no seu coração. Fale com a gente aqui para a gente aprender com você também, tá bom? Vamos ler hoje Mateus 12. Lembrando que minha versão é Almeida Revista e Atualizada. Fechar os olhos, né? Fazer uma oração antes de começarmos a ler. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento, por mais um dia, meu Pai, que a gente possa nos reunir e ouvir a Tua palavra. Pai, sabemos que essa Tua palavra é rica, sabemos que sem ela a nossa vida espiritual está fadada ao fracasso. E é por isso que nós estamos buscando, meu Pai, mais conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, fale conosco. Envie Teu Espírito Santo, meu Pai, na vida do meu irmão que está aí do outro lado e o cubra com Teu poder, com a Tua glória. Fale com ele, fale comigo, meu Pai, neste momento. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. Amém. Vamos lá, Mateus 12. Jesus é o Senhor do sábado. Deixa eu pegar meu laser. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que seus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a eles nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O homem da mão ressequida. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram-lhe a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tiraria a vida. Jesus se retira. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusesse à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contendará, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que até que faça vendedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. A cura de um endemoniado, cego e mudo. A blasfêmia dos fariseus, Jesus se defende. Versículo 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver.
E toda a multidão se admirava e dizia: este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes o bem, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saquear a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem não é comigo, e quem comigo não ajunta, espalha. Vou repetir esse versículo 30, hein? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-ás isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Árvores e seus frutos. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio, o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira as coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras será justificado, e pelas suas palavras será condenado. O sinal de Jonas. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre da grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo como essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. A estratégia de Satanás. Versículo 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. A família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguns lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para o discípulo, disse: eis aqui eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Esse capítulo é cheio de ensinamento para a gente, né? Cheio de lições. Novamente os fariseus perturbando Jesus quanto às questões do sábado. E Jesus vem e mostra que ele é Senhor do sábado, Senhor dos dias, não obedece a essas caixinhas, a essas regras. E demonstra, mais uma vez, o seu amor para quem estava perto dele, né? E a gente é chamado para fazer o mesmo. Não existem horas, ou não tem tempo, ou é fora de tempo para falar a palavra de Deus, para a gente anunciar o Evangelho. Né? Façamos como Jesus,
espalhando o evangelho o tempo todo para qualquer pessoa, é lógico que com sabedoria. Outra coisa que a gente vê também, que a gente reconhece a árvore pelo fruto. Eu te pergunto, que fruto você tem dado? E eu não pergunto o fruto que você tem dado na igreja, mas lá no seu serviço, lá na sua faculdade, lá na casa da sua patroa, ou você com sua secretária. Quais são os frutos quando a pessoa te vê? Né? O que ela vê? Ela vê alguém que fala que vai para a igreja no domingo, mas não anda conforme Jesus? Ou sem você falar que é de igreja alguma, a pessoa já percebe que você é diferente, né? Que ali sempre tem uma palavra de ânimo, um conselho. A gente fica muito preocupado, né, com a gente mesmo, como que Deus age com a gente, com os nossos problemas. Mas e aí, será que eu estou sendo uma fonte de frutos bons para a sociedade? Para as pessoas com quem eu convivo? Para minha família? Né? Reflita nisso. Reflita em outras coisas que está nessa passagem. Escreva aqui nos comentários alguma coisa que Deus falou com você em especial. Me ensine também. E curta, comente, compartilhe. Vamos engajar esse canal para que a palavra de Deus possa ser passada adiante. Deus abençoe sua vida. Mateus 13, vamos lá.